Olá, seja bem-vinda ao curso de pós-operatório em cirurgias faciais. Sim, esse curso eu te garanto que ele vai transformar a sua vida, os seus atendimentos e os seus ganhos. Eu vou te mostrar tudo e vou já falar para você que você vai aprender nesse curso. Você irá aprender o que pode ser feito no pós-operatório e o que não pode ser feito. Será abordado técnicas exclusivas que dão certo 100%. Sim, 100% elas dão certo, validadas, hein? Eu vou te mostrar tudo. Vai comigo até o final desse curso que eu te garanto que você vai se surpreender e vai amar mais ainda o pós-operatório, porque se você tem alguma frustração, tem alguma dificuldade, a gente vai sanar todos esses problemas que você tem. E além disso, né, vai se tornar uma profissional essencial na recuperação dos seus pacientes, garantindo resultados ótimos e uma experiência positiva. É tudo isso que eu tenho para te oferecer nesse curso e vamos começar já falando quem eu sou, por que eu quero te ensinar, da onde veio essa minha vontade em ajudar, em melhorar esses pós-operatórios que estão aí pelo Brasil afora e cada vez mais pós-operatório a gente vê aí no mercado. Então, quem sou eu? Meu nome é Vanessa Passos, sou fisioterapeuta, especialista em estética avançada, com 17 anos de experiência nos atendimentos de pós-operatório. Eu atuo em Santos e em São Paulo e sou docente há 10 anos. Sim, há 10 anos eu já dou aula. Atualmente integro o corpo docente de uma escola de cirurgia facial, aonde leciono para cirurgiões sobre a importância do pós-operatório. Esse trabalho tem promovido uma maior consciência por parte dos cirurgiões sobre a importância do pós-operatório no resultado final da cirurgia plástica. Hoje, cada vez mais, eu consigo mostrar nas aulas que eu leciono o como somos importantes. Conquistei essa posição graças aos meus resultados expressivos que alcancei ao longo da minha carreira. E eu também sempre vou fazer consultoria para os cirurgiões dentistas. Sim, cirurgiões dentistas hoje eles também dão cursos individuais, né? Eu dou aula nessa escola, mas também faço atendimentos VIP a cirurgiões que vão dar aulas ali presencial para os seus alunos individuais. E eu tenho toda essa bagagem para te ajudar. E com isso, eu consigo cada vez mais elevar aí o pós-operatório de cirurgias faciais. Todas as minhas aulas eu elevo a gente, mostro para eles a importância deles terem uma parceira, alguém para indicar, porque sim, infelizmente a gente pode prejudicar muito a cirurgia plástica se a gente não souber o que fazer, ou a gente pode finalizar e deixar aquele retoque, aquela cirurgia maravilhosa. A popularização da cirurgia facial aumentou muito e os resultados incríveis também fizeram com esse boom aí de pessoas procurando cada vez mais realizar o seu grande sonho, porque particularmente cá entre nós, a papada ou a pele com muita flacidez envelhece muito e as pessoas descobriram que com pouco custo elas conseguem ali melhorar a sua autoestima, realizar o seu sonho. Meus resultados me levaram a ter uma demanda muito alta de atendimento. E isso fez eu perceber que eu atendia muito e os meus ganhos não estavam de acordo com o que eu merecia, né? Eu tenho uma conduta comigo que eu preciso trabalhar, eu só devo trabalhar em média de 6 a 7 horas. Gente, eu não consigo trabalhar em atendimento mais que isso, por conta de N fatores, minha saúde mental, meus filhos, minha casa. Então, eu reservo no meu dia apenas de 6 a 7 horas de atendimento. E atendimentos de 1 hora me levava a ter 7 pacientes para atender ao dia.
E num valor ali de média de 150, 250, que é o custo médio que se cobra, pelo menos na minha cidade, tinha um valor que eu falava não é justo para passar aqui um dia inteiro atendendo, né? Então, vou avaliar. Nossa, tenho tanta gente que eu posso atender mais, porque essa escola ela tem uma demanda muito grande de alunos, né? Então são mais cirurgiões conhecendo meu trabalho, são mais pessoas indicando e virou um ciclo de demanda de muito paciente, né? Porque eu dou aula numa escola que faz cirurgias de pacientes modelo. Aí cirurgiões aprendendo que se sente seguro com os meus atendimentos. Isso me levou a ter inúmeros atendimentos que eu falava, nossa, não estou ganhando o que eu mereço, né, nesse tempo de trabalho. E eu não vou aumentar minha carga horária. Eu me recusava a aumentar minha carga horária. E aí, gente, eu fui começando a avaliar os meus atendimentos, essa questão de 10 sessões, essa questão de 1 hora de sessão e fui modificando até chegar no atendimento de 30 minutos. Eu comecei a pensar, se eu realizo um pós-operatório de cirurgia corporal com 1 hora, por que a facial, numa região tão pequena, ela vai ser 1 hora também? Não, preciso ajustar isso. E fui fazendo alguns testes, fui montando um protocolo ali, fui fazendo alguns questionamentos, alguns testes mesmo, né? Fazendo o paciente por um tempo, quantos minutos, isso é melhores. E aí surgiu um atendimento de 30 minutos. E eu consegui, né, em 7 horas hoje, atender 14 pessoas. Eu prefiro numa sequência direta, porque eu já atendo as minhas 7 horas e vou para minha casa e já fico mais tranquila. Então eu tenho essa forma de trabalho. Não sei se para você é certa, se tá errado. Eu prefiro ter uma sequência. Mas você pode dividir. Mas o que foi benéfico para mim? Em 1 hora eu consigo atender 2 pacientes de cirurgias faciais, que hoje, ao meu ver, ele é muito mais lucrativo do que eu atender um paciente de corporal, porque eu vou gastar aí um corporal em média 1 hora e meia, né, 1 hora pelo menos, quando ele já tá numa evolução melhor, né, no comecinho, por conta da cinta, por conta da meia, é mais demorado, mas depois, quando a gente já tá num processo normal de pós-operatório, sem nenhuma complicação, 1 hora você faz tranquilo. E hoje a cirurgia facial, ela ficou muito melhor para mim, ela ficou ficou uma melhor remuneração, por conta que eu continuo cobrando o mesmo valor, porém eu entrego em apenas meia hora 2 pacientes por hora, sim, tranquilamente, né? Não vou negar que muitos pacientes, gente, questionam, né? Falam, como assim? 30 minutos, João ali 1 hora, 1 hora e meia, né? Como eu vou pagar o mesmo valor ou até mais caro e ter menos tempo? E aí a conversa e a abordagem nesses cursos também são que o tempo, né, de atendimento, ele não é essencial. O tempo de atendimento, ele não é fator principal nesse pós-operatório. Eu comecei a mostrar tanto nos cursos, explico muito bem para os cirurgiões, também comecei essa abordagem nas minhas redes sociais e com os pacientes, principalmente quando eles vêm no WhatsApp para conversar. Como assim? Mas vai dar certo? Não vai dar certo, né? E aí a gente explica. Na verdade, sabe o que explica? Os meus resultados. Os meus resultados, eles são autoexplicativos, né? Eu falo assim, olha, veja minhas redes sociais, veja os meus resultados, né? Eu sempre deixo nos destaques os meus resultados. E aí, qualquer questionamento, eles ficam, né, sem questionar mais, porque eles percebem que eu tenho segurança no que eu tô falando, que eu tenho vários resultados. E se os cirurgiões estão me indicando, é porque eu vou só melhorar as cirurgias deles. E outra coisa que eu percebi também é que quanto mais eu atendia, quando eu fazia atendimentos de 1 hora, os pacientes voltavam numa próxima sessão piores. Quando eu comecei essa evolução, né, de diminuir o tempo de atendimento,
eu comecei a perceber que cada retorno do paciente ele voltava melhor, que as fibroses diminuíram, gente, assim, absurdamente. E aí eu percebi e comecei a linkar com os efeitos rebote que existe nos nossos tratamentos, né? Então, o paciente, gente, ele é uma pequena região que a gente vai tratar. Não faz sentido eu ficar manipulando 1 hora. A gente vai conversar mais, a gente vai chegar aí nos tratamentos, mas olha, já começou, né? Já começou a se surpreender, eu te garanto que essa abordagem que eu tenho, essa forma com a qual eu trabalho, dificilmente você vai ter aprendido em algum curso, vai ter aprendido em algum livro, porque isso foi uma experiência minha mesmo. Essa forma de tratar foi com os meus erros, né? Então eu não li nenhum livro, eu não tive nenhuma aula, foi exatamente a minha prática clínica que me levou a esse método que revolucionou tanto os meus atendimentos, né? Então eu consigo em muitos casos realizar apenas 6 sessões se o paciente não tem nenhuma complicação, se tudo percorrer muito bem. 6 sessões no máximo a gente já libera esse paciente, né? 10 sessões esse paciente veio com uma cirurgia muito agressiva, veio com muito hematoma, enfim, mas em média de 10 a 6 sessões, assim, no máximo 10. Então isso mudou minha vida. Pensar em efeito rebote é importante, isso já vai mudar os seus atendimentos. Amanhã, quando você for atender, lembra do que eu tô falando e se posicione, não fique com medo com o que o paciente vai achar, se ele vai ganhar. Eu sempre falo assim, olha, aqui você não está recebendo massagem, não é o quanto mais melhor, não é sobre isso, é o quanto mais técnico melhor, né? Muitos médicos cobram caríssimo para aplicar uma injeção, né, sei lá, de qualquer substância que o paciente precise. Então, no meu caso, em alguns minutos eu realizo algo que for necessário para ele. Então, não é sobre tempo de atendimento, é qualidade de atendimento. Isso também mudou em alguns aspectos, até a quantidade de espaçamento de sessões, tá, gente? Então, minha agenda ficou mais livre e hoje eu consigo fazer aí, em média, 14 atendimentos em 7 horas, tranquilamente, sem nenhum esforço, sem nenhuma dificuldade para fazer esse atendimento. Isso, gente, com ficha de avaliação e tudo, mas a gente vai chegar nesses detalhes, eu vou contar tudo para você. Eu vou falar muito também sobre um caso que vocês ficaram chocados, muitas meninas que estão aqui curtiram muito lá no meu Instagram, casos que eu tenho, gente. Se você não me segue lá no Vanessa FP Físio, é isso, né? Me segue lá, você vai nos meus destaques, você vai ver muito antes e depois, você vai se apaixonar por esse mundo. Se você tá aqui só curiosa, eu não trabalho com isso, deixa eu ver se eu quero, vai lá dar uma olhada, veja as minhas evoluções, veja os meus antes e depois, você vai amar. Vamos iniciar o conteúdo. Tudo isso que eu falei, nem começou o conteúdo ainda. Imagina nos 3 dias. Eu quero você aqui comigo hoje, amanhã e depois. Você tem que assistir até a última aula, hein? Você começa e termina tudo, hein? Sim, tem uma frase muito legal que é: tudo que eu começo eu termino. Você vai ser essa pessoa. Então você vai assistir as 3 aulas, que é muito importante para a sua formação, tá bom? Então vamos lá. Já vamos começar aqui abordando esse tema, gente. Vanessa, por que você tem esse diferencial? Por que tantos resultados satisfatórios? Por que você falou que tem 100% de satisfação nos seus resultados? Eu tenho 100% e posso falar isso de boca cheia. Eu nunca entreguei um paciente para um cirurgião que eu falei assim, ó, isso aqui eu não sei resolver. Eu já tive algumas divergências de tipo assim, olha, no pós-operatório isso daqui ficou o melhor que poderia ser, porque ele precisa de uma reparação, mas a gente vai conversar sobre isso. Eu vou colocar na aula também sobre
até quando o pós-operatório é responsável por uma cirurgia mal executada. Você precisa também avaliar. Então, gente, essa aula ela vai começar falando sobre avaliação. Você precisa avaliar muito bem o seu paciente, até para defender o seu tratamento. Porque se você sabe avaliar, você vai ter noção que a cirurgia ficou legal e que agora depende muito da cicatrização do paciente e você vai trabalhando a evolução. Mas às vezes, se você não souber avaliar, você não vai perceber nem que às vezes a paciente não veio com uma cirurgia muito boa e que você não vai conseguir entregar o resultado esperado, tanto pelo cirurgião quanto pela paciente. Por quê? Porque o paciente, o profissional, ou deixou uma pele, ou deixou gordura em algum local, ficou com alguma gordura irregular. Então você precisa avaliar tanto para saber o que você é capaz de resolver, o que você não é capaz de resolver e poder trocar uma ideia com o profissional que fez a cirurgia, falar assim, olha, até aqui eu consigo resolver, daqui para frente é algo que para você precisa resolver, porque esse paciente precisa de um retoque. Mas nunca fale, né, num tom de que, olha, fez merda, hein, precisa retocar. Não, porque na hora que o cirurgião coloca, né, o anestésico na região para limpar, aquele anestésico ele pode, né, enganar muito. Então, e dependendo do grau de gordura que esse paciente tem, às vezes ele não consegue atingir todas as camadas e às vezes ele precisa realizar ali alguns retoques, né? Até mesmo questões de cirurgias faciais, hoje tá muito mais em alta. Antes era só as lipos de papada, né? Então hoje não, a gente tem os lifts faciais que os cirurgiões dentistas estão fazendo. Então por isso que aumentou muito a demanda, muito mesmo, porque não é só lipo de papada, é lipo de papada, é blefaroplastia, é lift facial e às vezes, né, essas cirurgias que tem recortes de pele vão ter também alguma pele que ele precisa realizar ali mais um retoque, porque não ficou de acordo com o paciente. Mas você sempre vai abordar assim, olha, conversa com o seu cirurgião. Às vezes esse excesso de pele que ele removeu era o máximo que ele poderia remover, ele não, né? E conversa cara a cara com o seu cirurgião. Olha, o paciente está com esse tipo de flacidez. Essa flacidez pode ainda ser feita um retoque, ou essa flacidez já era o máximo que esse paciente poderia ser feito. Então entre em conversa sempre com uma cautela, né? Com respeito com o profissional, para que você tenha ele sempre com você, tenha sempre uma conversa. Então, a avaliação é o nosso carro-chefe. É da avaliação que vai sair o tratamento que você tem que fazer. Não tem como você realizar um protocolo em um paciente sem saber como ele está. Muitas pessoas perguntam, Vanessa, mas o paciente chegou assim, o que eu vou fazer? Tá, como é que ele estava? Como o paciente estava é imprescindível para saber o que eu devo fazer. A avaliação é tudo num pós-operatório. Ela é tudo num pós-operatório. Ela que vai fazer você estragar a cirurgia ou deixar a cirurgia maravilhosa. Se você iniciar num pós-operatório perfeitamente, a sua vida vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque você vai fazer com que essa recuperação fique toda alinhada. Agora, se você começa erroneamente nesse pós-operatório, você já estraga ali todo o processo e só vai ter complicações em cima de complicações, tá? Então, vamos aprender a avaliar? Vamos aprender a avaliar e eu vou te ensinar, tô aqui para te ajudar. Olha esse caso. Esse caso é um paciente que ela chegou, ela realizou uma cirurgia de platismoplastia e lift facial. Então, o que quer dizer aí, tá? Ela fez uma cirurgia aonde foi retirado o excesso de músculo dessa região, porque, né, tem pacientes já idosos que ficam com essa região flácida, então ele fez a costura desse músculo e fez a lipo de papada e ainda fez o lift.
Foi uma cirurgia bem intensa, bem grande, e ela chegou nesse caso. Ela chegou, vamos avaliar, aprende aqui comigo. Como é que ela chegou? Gente, ela chegou apenas com edema e equimose. Então, a minha abordagem é diferente. Para uma paciente, nossa, mas muita equimose. Sim, muita equimose. Ela é uma paciente idosa, provavelmente tem algum problema cardíaco ou toma algum remédio que seja para parte cardíaca, que deixe os vasos mais finos. Então, a gente precisa ver toda a ficha de avaliação, mas é uma ficha de avaliação bem bacana, mas isso não é um mau sinal, tá? É um edema aí normal, tá? Não tem nada de errado. Mas se eu abordar já corretamente, eu não vou ter problema nenhum. Como não tive, depois eu mostro pra vocês esse antes e depois, que tá lindo. Essa cicatriz tá perfeita, não tivemos nenhuma intercorrência e com 6 sessões a gente conseguiu resolver, mesmo com essa equimose, tá, gente? Esse caso aqui, essa paciente, ela veio de um outro profissional, né? Ela fez a mesma cirurgia, mas ela não fez o lift, tá? Ela só fez o platisma e a lipo de papada. Ela chegou, gente, com esse casinho, com esse volume, né? Relatando que era uma possível fibrose. Fizemos o toque, pedi para ela fazer um exame, né, gente? Ultrassom de imagem, ele tira qualquer avaliação, ele bota qualquer avaliação no chinelo. Gente, nem sempre a gente tem que tentar imaginar no toque. A gente pode pedir um ultrassom, é muito mais seguro, é muito mais correto, muito mais direto no que você tem que atuar, tá? Então, o ultrassom, ele é o meu carro-chefe quando eu tenho alguma dúvida. Nesse caso, fiquei com alguma dúvida, mas fiquei ali palpando e na palpação percebi que tinha seroma e ela já tinha um mês. É bem raro, né? O seroma com um mês ainda tá bem líquido e estava. Fiz a punção e tivemos uma evolução muito bacana. Vamos conversar mais. Olha como uma avaliação tem toda a diferença. Mas ela fez o ultrassom e a gente executou um atendimento lindo, 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 que não ficou nenhuma consequência. Essa paciente também é uma paciente que veio com um pós-tardio, tá? Ela evoluiu assim e veio para mim fazer a avaliação. O que eu faço? Ultrassom de imagem. Ultrassom de imagem. Essa paciente, eu não fiz o atendimento, pedi logo porque estava tranquilo, não tinha dor, não tinha nada. E a gente fez um ultrassom de imagem e foi diagnosticado um seroma encapsulado. Se eu tivesse tratado como fibrose, gente, precisa de ultrassom de imagem sempre. Se tiver dúvidas, use ultrassom de imagem, tá? É só pedir. Eu não posso pedir, Vanessa. Peça para o cirurgião dentista. Claro, aborde ele, né, de uma forma que, olha, eu não consigo na avaliação. Vamos pedir um ultrassom de imagem? Então é mais seguro. Esse paciente, ele veio com uma equimose muito lateralizada. Pensei aqui, rompeu algum vaso, pode ter algum sinal de seroma. Não tinha. Mas o que estava errado nesse paciente? Ele estava com uma faixa inadequada e, na verdade, ele nem usou a faixa, né? O cirurgião entregou uma faixa para ele muito ruim, aquelas faixas que eu vou mostrar na segunda aula para vocês, são péssimas, e acumulou muito líquido, era líquido, fizemos uma boa drenagem e a gente conseguiu seguir esse pós-operatório maravilhosamente. E aí, observem, todos os casos que eu mostrei para vocês, cada caso eu realizei o meu tratamento, um diferente do outro. Então, a avaliação é essencial. Esse outro caso é o mesmo paciente. Olha o quanto de edema que ele estava. Edema, gente, só edema, sem nenhum seroma. Porém, ele não estava usando a faixa e precisa usar a faixa, porém uma faixa correta, uma faixa que comprime. Observem que ele tem um rosto, acho que vocês não vão conseguir ver, mas um rosto muito largo. Então a faixa, gente, estrangulava ele, matava o homem, tadinho. E aí eu orientei e indiquei, eu gosto de ter no meu consultório uma faixa adequada. Depois eu vou mandar no grupo para vocês os modelos, que eu até tenho um site onde eu revendo essas faixas que eu modelei para as minhas alunas de cirurgias faciais. Então eu peguei todas as faixas,
todas que estavam erradas e fui lá e fiz a minha, né? Porque eu falei, cara, essas faixas estão muito mais me atrapalhando do que ajudando. Os pacientes não conseguem utilizar, os pacientes não conseguem ficar com elas. Então, foi aí que eu consegui elaborar a minha marca de faixas, que é o Melhor em Cintas. E aí eu consegui melhorar qualquer resultado, porque pacientes com muito edema vão prejudicar, esse paciente vai ter uma recuperação mais lenta. Então a faixa correta vai fazer com que o paciente utilize e vai fazer com que o paciente melhore o seu edema. Então, olha a lateral dele como que tava muito edemaciado. Depois eu mostro pra vocês também como ele voltou maravilhoso, sem nenhum edema, tranquilíssimo. E esse outro caso eu nem precisei pedir nenhum exame, tava nítido que era um seroma, né? Esse caso é lindo, eu também tenho antes e depois dele. A gente vai mostrar nas aulas, né, que a gente vai falar um pouco dos atendimentos, a gente tá falando mais da avaliação. Então esse caso, gente, foi nítido, era seroma, você tocava, era uma bexiga, literalmente a região. Fiz a punção, Vanessa, mas eu posso, eu não posso? Gente, a punção, ela é muito individualizada. Tem profissionais que vão preferir fazer a sua punção, tem profissionais que vai pedir para o cirurgião fazer. E você pode falar assim, olha, cirurgião, essa função pode ser sua, ela é sua. E você faz a punção e eu dou sequência no atendimento do pós. Você pode dizer isso. É mais seguro? É mais seguro. Porque se esse paciente evolui para uma infecção, quem fez a punção nele? Foi o profissional do pós-operatório. E a bronca sempre cai para o lado mais fraco. Porém, gente, se você tem uma abordagem segura com o seu profissional, se você acha que ele vai te proteger, se alguma coisa evoluir, que ele vai passar antibiótico, enfim, para o seu paciente, porque, gente, por mais que você vai utilizar uma agulha estéreo, óbvio, né? O que acontece? Pode evoluir para uma infecção, né? Esse paciente pode já estar com uma infecção. E aí, mesmo você funcionando, removendo todo esse excesso de líquido, fazendo toda a conduta que tem que ser feita, né, no pós de seroma, ele pode evoluir para graves problemas, infelizmente. Você tem que ter alguém para te respaldar, para falar assim, porque na hora que a paciente vai no médico e fala assim, olha como estou, agora abri um abscesso, porque isso pode evoluir para abscesso, enfim. O que aconteceu? A profissional que fez o meu pós colocou uma agulha. Olha isso, né? Então isso pode gerar grandes transtornos. Então precisa ser muito avaliado se você vai querer esse risco, se você não vai querer, se você vai conversar com o seu cirurgião, se você tem capacidade para fazer esse procedimento. Então tudo precisa ser avaliado. E esse atendimento também é diferente de todos os outros atendimentos. Todos esses atendimentos, uma conduta foi diferente da outra. E essa paciente chegou também com 2 dias, né, de pós-operatório, ela tá com o pontinho aí, e ela já chegou cheia de cicatriz. Cheia de cicatriz, então interna, né, gente? Cheia de cicatriz interna. E a conduta foi diferente, ela não chegou com edema. Essa na foto, né, não fica muito claro, mas ela não chegou com edema, ela já chegou com a região toda endurecida e eu já precisei trabalhar com essa região em tratar a cicatrização interna. Eu já precisei entrar com tratamento de regularização do tecido cicatricial para que a gente evolui, orientação da faixa, N fatores aqui que a gente conseguiu um excelente resultado também. Então, todos esses casos, gente, a avaliação foi primordial. Ela foi o ponto-chave aqui do meu pós-operatório. Então é nisso, gente, se apeguem nisso, aprendam a avaliar e aí a gente tem muito mais aí pela frente. E aí, gente, gostaram da aula? Gostaram de saber como eu avalio, como avaliar, que cada caso é um caso, que cada dia que você tá lá no seu atendimento vai chegar um paciente totalmente diferente. Não é igual aos livros, infelizmente. Cada dia é uma aventura, cada dia é um jeito que o paciente chega. Eu vou fazer um post lá no meu Instagram e eu peço para que você comente lá embaixo da minha foto, falando o que você aprendeu, o que foi legal aqui, se você gostou, se você não gostou, me dá um feedback bacana.
E se você ficou com alguma dúvida dessa aula, eu vou abrir lá no nosso WhatsApp para vocês fazerem perguntas, tá? Então a gente vai ter lá umas perguntinhas que vocês vão deixar e aí eu vou responder aqui, tá bom? Não vou responder lá no grupo, vocês perguntem tudo que vocês quiserem e aí depois a gente vai fechar o grupo de novo e aí eu vou responder todas elas aqui amanhã na nossa próxima aula, gente, que está imperdível. Então, você precisa estar aqui amanhã às 20 horas também, mas não esqueça. Primeiro você vai lá no meu post escrever o que você gostou. Depois você vai lá no WhatsApp fazer as perguntas que você quer, que você ficou com dúvida, tá? A gente vai deixar aberto por um período. Então vai lá, faça suas perguntas, dê suas opiniões. E amanhã esteja aqui às 20 horas, porque eu vou te explicar o que você não deve fazer, tá? O que você não pode fazer quando o paciente chega daquela forma. O paciente chega com esse hematoma aqui. O que você vai fazer? O que você não pode fazer? Amanhã vai ser incrível nossa aula. E para quem está assustado, gente, meu Deus, que pós-operatório, gente, vai chegar gente desse jeito? Não fica preocupado. Tenha a emoção que eu sinto, que é ajudar. Amanhã eu vou te mostrar os resultados desses pacientes e você vai falar, cara, eu fiz a diferença. Então é importante. E quando você tem ajuda, você não erra. Se você tem ajuda, se você tem conhecimento, você não erra. Por quê? Se você não errar no seu paciente, principalmente no começo, entendeu? Se você não prejudicar o seu paciente, você já tá ajudando muito, tá? Porque, infelizmente, muitos dos erros no pós-operatório é no início do atendimento. E é isso que eu vou te mostrar amanhã, o como você não deve iniciar aquele atendimento, como você não prejudicar o seu paciente. Se você souber disso, o seu pós-operatório já é outro, tá bom? Espero que você tenha gostado e amanhã eu vou estar aqui com mais uma aula e eu te espero, não me deixa aqui sozinha não, hein?